Lembra que eu disse que nasci em um berço cristão? Pois é. E como um cara que nasce em um lar cristão pode com o tempo viciar na pornografia? Isso acontece porque inconscientemente a gente acha que os pecadinhos ou aqueles pensamentos errados podem ser reprimidos durante a vida toda. Então a gente pensa muito para falar, para fazer, mas não pensa nada para pensar. O erro da grande maioria é achar que só precisa se arrepender do mau comportamento. Só que se você só muda o comportamento e não muda o pensamento, o seu comportamento é falso. É um resultado forçado. Por exemplo, eu tenho vontade de comer um pastel. Eu poderia dar um exemplo de um fumante, mas todo mundo sabe que fumar faz mal e que faz parte do caminho da morte. Vou dar um exemplo de um caminho que parece inofensivo. Digamos que eu seja um comedor inveterado de pastel. Só que o meu colesterol está alto. O médico disse que eu teria que cortar todo tipo de fritura. Então eu fico pensando no pastel. Eu sinto o cheiro de pastel só de pensar no pastel. E quando eu tenho que ir para algum lugar, eu vou pela rua da feira, só para sentir o cheiro do pastel. Mas eu resisto à vontade. Resisto o desejo de comer um. No caminho de casa eu encontro um amigo. Ele me espera para a gente ir junto. E ele estava vindo da feira, com vários pastéis, e me oferece um. Eu falo, não, obrigado. Aparentemente estou indo bem. Eu estou seguindo a recomendação médica. E a vontade de comer pastel passa. Resistir com louvor. No outro dia penso, será que não dava só para diminuir no pastel? Que médico chato. Ah, mas beleza. Na outra semana, passo de novo pela rua da feira, só para sentir o cheiro do pastel. E resisto de novo. Volto ao médico, que pede novos exames. E continuo na abstinência do pastel. Quarta-feira, dia de feira. Lá vai eu de novo passar pela rua da feira. Ai, que cheiro bom, mas resisto. Volto ao médico. Ele me diz que o meu colesterol teve uma boa queda. Olha só, olha que notícia boa. Já não estava mais acima do especificado, mas ainda assim eu tinha que continuar na dieta. Então eu pergunto, doutor, não posso comer nenhum pastelzinho? Aí ele fala, olha, de vez em quando pode comer um, mas não pode todo dia. Se você comer 2, 3, seu colesterol ruim vai subir de novo. Você tem que saber que a exceção não pode virar a regra. Na volta do hospital, animado porque eu consegui abaixar o meu colesterol, já passo na cantina do pastel para comemorar. Consigo seguir a recomendação médica e como só um, resisto à vontade de comer mais. Na outra semana, na quarta-feira, você já sabe, né? Dia de feira. Tenho que ir no banco e lógico, vou pela rua da feira. Peço um pastel. Que delícia, parece que pastel de feira é mais gostoso. Aí eu peço outro, como e vou embora. A consciência pesa um pouco, mas aguento porque sou macho. Na quarta-feira, não como só 2 ou 3, como 4 e ainda tenho vontade de comer mais, mas resisto. Na outra semana, chuto o pau da barraca, já como 7. Moral da história. Minha vida se torna pior do que a de antes. E por quê? Porque não mudei a minha mente. Os meus pensamentos sempre estiveram no pastel. Todo o resultado era forçado. Eu reprimia os meus desejos. E de acordo com a máxima psicológica, toda repressão gera compulsão. Por isso que eu comi 7 pastéis. Volto ao médico, que pede novos exames. E fico sabendo depois de uma semana que o meu colesterol estava pior do que antes. E o médico diz que se eu não me cuidar, estou por um triz de sofrer um AVC ou um infarto. E volto a dar aquela maneirada por um tempo. Vou abrir um parêntese. Os achados de estudos científicos concluíram que nossa força de vontade se esvai muito fácil. Compararam ela a um músculo. Quanto mais você usa dela, mais força de vontade você perde. Se você estiver acostumado com uma série de exercícios, por exemplo, se você faz 5 séries de 10 flexões, se tentar fazer uma série a mais, você não vai aguentar, porque os seus músculos não estão condicionados para mais uma série. E você vai cair no chão. Com a força de vontade não é diferente. E você não tem várias fontes de força de vontade. Temos uma única fonte. E cada coisa que você faz por ela, menos força de vontade na fonte você tem. Resistiu o pastel? Menos força de vontade. Acordou cedo para trabalhar e não estava animado? Menos força de vontade. Teve que estudar para a prova e estava com preguiça? Lá se foi mais um pouco da sua força de vontade. E assim por diante. Então você não pode usar a sua força de vontade à torto e à direita. Você tem que saber usar.
Não dá para usar a força de vontade para não comer o que eu gosto, porque cedo ou tarde eu vou acabar cedendo. Tem gente que não pode passar em frente ao McDonald's porque já tem vontade de comer um hambúrguer. E para não comer tem que resistir pela força de vontade. Funciona semelhantemente com as 10 flexões que os teus músculos estão acostumados, condicionados. Se você resiste de comer um Big Mac durante 50 vezes que você passou na frente de uma das franquias, na 51ª você vai cair. Você não vai aguentar. Vai entrar e vai comer. Mas é claro que você vai cair bem antes das 50 vezes. E pior que passar na frente são as campanhas publicitárias das franquias. Você assiste, ouve, lê muito mais de 50 vezes. Então a ideia nunca será resistir ao desejo de comer, e sim mudar a configuração mental, de modo que você só coma quando for a hora certa, e o momento certo, e comer na quantidade certa. Se não for a hora certa, se não for o momento certo, você não terá vontade de comer. Eu já gostei muito de fast food. Não podia passar na frente de um que tinha que entrar e comer. Estava engordando muito. Depois que aprendi como funciona o cérebro, pude mudar a configuração. E agora não sou mais escravo dos meus desejos. De vez em quando como um Big Mac, como um pastel, só que não tenho mais aquele desejo incontrolável. Posso passar na frente de um McDonald's da feira, e se não for o tempo de comer, não vou comer. E não estou usando da força de vontade para isso. Na verdade, a vontade não me domina. Eu que domino a vontade. Então tenho vontade quando eu quero ter vontade. Isso sim é domínio próprio. O resto é conversa. Talvez você esteja vendo eu falar de ter controle sobre a própria vontade e pode achar que você não consegue. Claro que você consegue. Se eu conseguir, você também consegue. Você só precisa seguir o mesmo caminho que eu segui. Participar do mesmo processo que eu participei. Eu mudei a minha mente, por isso eu mudei os meus resultados. E quando você usar a sua força de vontade do jeito certo, não para resistir aos desejos naturais do corpo, mas para mudar a configuração da sua mente, você vai longe.